Antes da leitura do texto bíblico, nós ouvimos aqui esta música cantada pela família Cavalcante e os irmãos ouviram a expressão Yehová. É uma palavra em hebraico que é o nome de Deus, Yahvé, Yehová. Exatamente foi cantado aqui. Então caberia esta explicação. Algumas pessoas já sabiam, outras não, mas Yehová ou Yahvé é o nome de Deus em hebraico que consta no Antigo Testamento. Nós agradecemos a Deus por este culto em ações de graças pela família. E o texto que tomaremos por base, aliás, um deles, Mateus, capítulo 19, versículos 4 a 6. Mateus, capítulo 19, versículos 4 a 6. Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher, e que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O tema da nossa reflexão nesta noite é o seguinte: pais e filhos. Todas as famílias é constituída de pais e filhos. Mas nós vamos mostrar aqui, biblicamente, exatamente a ênfase nos pais e nos filhos. Esse texto que nós acabamos de ler em Mateus, capítulo 19, versículos 4 a 6, Jesus, ele diz exatamente: projetados para constituir família. Veja o que é que Jesus diz. Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher? Então, o homem é um projeto de Deus, a mulher é um projeto de Deus, e o homem e a mulher projetados para constituir família. E Jesus continua: e que ordenou, por isso deixará o homem pai e mãe. Quem é que deixa pai e mãe? Os filhos. Para quê? Para unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mas o que significa a palavra projetados? A palavra projetado significa aquilo que se projetou,
que faz parte de um plano, que faz parte de um projeto que foi planejado. Então a família, ela foi projetada por Deus. E aí nós vamos agora para a primeira família. Quem constituía a primeira família e os integrantes desta família? Gênesis capítulo 4, versículos 1 e 2. Gênesis capítulo 4, versículos 1 e 2. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu e, tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Tornou a dar à luz a um filho, a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Então, a primeira família era constituída por quem? O texto aqui diz: Adão e Eva, o filho mais velho Caim e o filho mais moço Abel. Não falaremos aqui da tragédia que houve nesta primeira família, porque o nosso objetivo agora é apenas mostrar que família é pai, mãe e filhos, desde a origem. Não existe uma outra forma: pai, mãe e filhos. Daí o tema da nossa reflexão: pais e filhos. Agora veja o que Eva diz aqui nesse texto: conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu e, tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor um varão. Ela atribuiu a bênção de ter tido um filho a quem? A Deus. Alcancei do Senhor. E essa palavra Senhor é exatamente o que foi cantado aqui: Jeová ou Yahvé, no hebraico. Exatamente, o Senhor. Alcancei do Senhor um varão. No Salmos 127, versículo 3, a palavra de Deus diz a respeito dos filhos. Salmos 127, versículo 3: eis que os filhos são herança da parte do Senhor. E o que foi que Eva disse? Alcancei do Senhor um varão. Então, o filho ou os filhos são herança da parte do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então, uma mulher, quando ela engravida, quando ela tem um filho, Deus confiou àquela mulher, àquele casal, uma herança sua, os filhos. E aqui nós temos exatamente a primeira família. Bem fácil: Adão e Eva, Caim e Abel. E ainda diz as profissões: Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Está aqui tudo escrito. Agora nós vamos para um texto que fala os pecados dos pais
e dos filhos. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. E esse texto é muito importante, porque ora se culpa os pais pelos pecados dos filhos, ora se culpa os filhos pelos pecados dos pais. E o que é que diz Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16? Não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Se o pai cometeu um pecado, por que o filho vai ser penalizado? Se o filho cometeu um pecado, por que o pai vai ser penalizado pelo filho? Não, cada um será penalizado pelos seus pecados. E esse texto aqui, nunca mais nós pais devemos esquecer, e nem tampouco os filhos. Repetindo, Deuteronômio, capítulo 24, versículo 16. E esse texto é muito importante, porque às vezes tem muito pai e muita mãe e fica pensando em que eu errei. Peraí, e o filho não tem responsabilidade não? A vida inteira é o pai que vai responder pelos atos do filho? Ou o filho responder pelos atos do pai? Há uma divisão de responsabilidades. E não é o pastor Gilmar que está dizendo não. Está aí na palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 24, versículo 16. Para que a gente não puna quem não deve ser punido pelo erro dos outros. E isso ocorre. E é injustiça. Por isso que a palavra de Deus estabelece claramente: não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Se o filho pecou, por exemplo, a primeira família, Caim matou Abel, pecado de Caim, homicida. Era Adão que ia responder pelo pecado de Caim? Não, Adão ele ia responder pelo pecado dele, e Caim pelo pecado dele, cada um respondendo pelo seu próprio pecado. Agora nós vamos para as responsabilidades dos filhos. A palavra de Deus também diz, Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 3. As responsabilidades dos filhos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Mas aonde é que está esse mandamento? Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então os filhos têm essa responsabilidade estabelecida por Deus. Isso é uma hierarquia. E quem estabeleceu essa hierarquia foi Deus. Os filhos, honra a teu pai
e a tua mãe. Deus não está pedindo, Deus está mandando, é mandamento. E outra coisa, quando o mandamento diz honra a teu pai e a tua mãe, não estabelece condicionantes. Honra teu pai se ele for assim, honra tua mãe se ela for dessa forma. Não, o pai pode ser o que for, a mãe pode ser o que for, o filho tem que honrar. É mandamento de Deus, é ordem de Deus. Filhos têm que honrar os seus pais, é hierarquia. E aqui nós estamos falando dentro do projeto de Deus. Quem foi que constituiu a família? Quem foi que instituiu a família? Deus. Então, pais e filhos têm que estar submetidos ao projeto de Deus, e não o que der na cabeça. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. E agora nós vamos para as responsabilidades dos pais. Os pais têm responsabilidade e Deus estabeleceu. Efésios capítulo 6, versículo 4. Olha o que é que diz aí Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. E aí nós vamos para Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 7. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 7. Qual a disciplina e admoestação do Senhor? Existem várias, mas aqui nós colocamos apenas esse texto. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 7. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Então, um pai e uma mãe cristã deve criar o seu filho na disciplina e admoestação do Senhor. E quando fala aqui, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado, andando, ao deitar-te e ao levantar-te. Então a responsabilidade do pai de criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor é em todas as oportunidades, é dentro da família, o maior centro de evangelização.
O maior centro missionário é dentro da família. Não adianta a gente se preocupar em evangelizar pessoas fora, quando a gente está esquecendo os que estão dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e que Deus colocou como responsabilidade. Não são só os filhos que têm responsabilidade, os pais têm responsabilidade. Um pai crente, uma mãe crente, tem que ensinar para o seu filho, para a sua filha, o que aprendeu quando era criança, dentro da igreja. Tem que transmitir para o seu filho, tem que transmitir para a sua neta, tem que transmitir para o seu neto. Vamos ver uma família. O que é uma família? Damiana casou com Manuel. Quantos filhos? Vários filhos, vários netos. Completou agora 15, se não me falha a memória, são 15. Mas cada um de nós aqui tem uma família: pai, mãe e filhos. Infelizmente, nem todos os filhos de pais crentes estão na igreja. Mas o que é que diz Deuteronômio 24:16? A responsabilidade é de cada um. O pai não vai abrir a cabeça do filho para que ele obedeça a palavra de Deus. Ele vai decidir se ele obedece ou não. Mas o que o pai tem que fazer e vai dormir com a consciência tranquila é porque ensinou. E outra coisa, em todas as oportunidades, repetindo: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar. E para finalizar, não tive o privilégio, com muitas experiências com o meu pai, porque o meu pai partiu para a eternidade, ele era pastor, eu tinha 11 anos, mas me lembro de um fato, que o meu pai ele escrevia livros também, escreveu 33 livros, e um dos livros que ele, quando ele recebeu da Casa Publicadora Batista, o meu irmão estava na cama, e ele foi lá, e leu o livro todinho para meu irmão. Está aqui. Ao deitar, ele já ia dormir, mas só foi dormir depois que o papai leu o livro todinho para ele. E era o quê? Um livro baseado em tudo que a palavra de Deus estava dizendo. E assim nós devemos transmitir para os nossos filhos. Infelizmente hoje poucas famílias fazem culto doméstico. Mas na minha época, 11 anos, quando eu tinha 11 anos, nós fazíamos o culto doméstico. Pai, mãe, os filhos ao redor da mesa, e nós fazíamos o culto doméstico. Mas hoje, infelizmente, essa prática caiu em desuso, não está sendo mais. Claro que tem famílias que ainda conseguem fazer o culto doméstico, mas a maioria, infelizmente, não. Mas o fato é o seguinte, é que pais e filhos é a base exatamente desse nome tão maravilhoso que é família. Pais e filhos. Adão e Eva, Caim e Abel. Pai e mãe e filhos. Que nesta noite a gente tenha extraído algumas lições neste culto de gratidão. Que agradeçamos a Deus pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos filhos de um modo geral,
os netos, as netas, os bisnetos, as bisavós, os bisavós, aqueles que já chegaram nesse estágio, mas que todos sejam ricamente abençoados por Deus. E nós temos a base, que é o manual, que é a Bíblia. Transmitamos para os nossos filhos aquilo que a palavra de Deus diz aqui como responsabilidade dos pais. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Se o filho ou a filha vai obedecer, aí, quando eles ficam adultos, eles vão seguir a vida deles. Mas que a gente faça a nossa parte como pais. Que Deus, pois, nos abençoe.